Olá, gente! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente curricular Citologia, Histologia, Hematologia e Embriologia. Dando continuidade aos tecidos, vamos para o tecido conjuntivo. Então, quem é o tecido conjuntivo? Qual é a sua função? O porquê que ele existe no nosso corpo? Os tecidos conjuntivos são responsáveis pelo estabelecimento e pela manutenção da forma do corpo. Esse papel mecânico é determinado por um conjunto de moléculas que fazem parte da matriz extracelular, que conecta tanto as células quanto os órgãos, dando desta maneira suporte ao corpo. Então, a presença do tecido conjuntivo vai dar o formato do nosso organismo. E aí, ele é dividido, ou melhor, ele é classificado da seguinte forma: tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, tecido conjuntivo propriamente dito, denso. E aí, o denso tem o não modelado e o modelado. Tem ainda o tecido conjuntivo de propriedades especiais, que inclui tecido adiposo, elástico, reticular e mucoso. E temos também o tecido conjuntivo de suporte, que aí nós temos o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Esses dois nós veremos em aulas seguintes. Aí vejam só, se a gente vai falar de tecido, então a gente entende que tem célula. Então, no tecido conjuntivo pode aparecer células como, por exemplo, linfócitos B, podem aparecer também os linfócitos T, podem aparecer os monócitos, macrófagos, as células de Langermann, microglia, osteoclastos, mastócitos, neutrófilos, eosinófilo, basófilo e hemácias. E aí, por que podem estar aparecendo qualquer um desses tipos celulares? Porque o tecido conjuntivo ele acaba conectando outros tipos de tecido. E, por exemplo, o tecido conjuntivo de suporte, como o tecido ósseo, ele possui quem? Osteoclastos também. E esses osteoclastos, eles têm uma função também de macrófago, ali no tecido ósseo. Tem também, por exemplo, os mastócitos, que são células extremamente importantes que têm a capacidade de secretar, por exemplo, mediadores químicos no momento ali de uma infecção, da entrada de um patógeno no organismo. Além disso, tem os linfócitos D e T, que são responsáveis também pela defesa do nosso corpo, tem os leucócitos, né, reunindo neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tem as hemácias, enfim. Então, tem vários tipos de células presentes no nosso tecido conjuntivo, mas que derivam de quem? Da célula tronco hematopoética. Nós temos ainda a célula mesenquimal. Quem é essa célula mesenquimal? É uma célula que, a partir dela, haverá diferenciação em outros tipos celulares, como, por exemplo, o fibroblasto, a célula adiposa, o condroblasto, o condrócito, que aí seria a célula mais madura, presente no tecido cartilaginoso, no tecido ósseo, os osteoblastos, os osteócitos, que aí no caso o osteócito seria a célula mais madura. Temos também outras células que acabam derivando das células mesenquimais, as células musculares lisas, as células endoteliais, células mesoteliais. Então, tudo vai depender do tipo de tecido, né, que está ali incluso no tecido conjuntivo. Vai depender, no caso, da classificação. E aí a gente tem, por exemplo, o fibroblasto. É uma célula que está presente no tecido conjuntivo. É uma célula que ela fica inativa até que seja necessário a sua atividade, que ela é extremamente importante no processo de cicatrização. Cortes muito profundos que chegam até a região da derme e da pele, eles acabam removendo ali muito tecido, né? Acaba saindo muito tecido. Então, os fibroblastos, eles serão ativados para reconstruir aquela região que foi afetada. Os fibroblastos ativos e os fibroblastos quiescentes. Ou seja, né, que seriam quem? Aqueles fibroblastos que estão sem atividade. E aí, dentre as células, né, que já foram mencionadas anteriormente, nós temos aí, por exemplo, os mastócitos, né, que estão distribuídos pelo corpo, são particularmente abundantes na derme, nos tratos digestivos e respiratório. Por quê? Porque são regiões que acabam tendo ali a entrada de mais agentes externos, ou seja, daqueles agentes infecciosos. E aí, o que acontece? O organismo da gente, ele precisa mediar uma resposta. E como é que ele faz isso?
ele acaba ali secretando o quê? Mediadores químicos. E onde estão esses mediadores químicos? Dentro dos mastócitos. Então, eles produzem esses mediadores químicos, como, por exemplo, as histaminas, e aí elas vão agir, elas vão aumentar em quantidade para que o organismo entenda que está tendo ali a entrada de um agente infeccioso. Então, isso vai acontecer durante uma resposta inflamatória. Seja ela uma resposta inflamatória autoimune, quando o organismo não reconhece algo que tem no nosso corpo, como próprio, como também se for algo externo ao nosso corpo, que foi produzido fora do nosso corpo e que acabou tendo contato. Nós temos também os macrófagos, que eles derivam de células precursoras da medula óssea, que se dividem produzindo os monócitos. E aí, o que acontece? Qual é a função deles? Fagocitar. Então, se ele entende que tem um resíduo, que tem algo estranho no organismo, ele vai lá e tenta fazer a limpeza. Ele atua ali fazendo a limpeza do organismo ali de resíduos que não vão servir para o organismo. A gente tem também os plasmócitos. Quem são os plasmócitos? Os plasmócitos são células muito grandes, ovoides, e que contêm um citoplasma basófilo, que reflete sua riqueza em retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. E aí, por que tem muito retículo endoplasmático? Porque os plasmócitos são responsáveis pela produção de proteínas. Mas que proteínas seriam essas? Os anticorpos. Então, quanto mais anticorpo está sendo produzido, então quer dizer que mais plasmócitos estão sendo ativados, eles estarão mais abundantes, principalmente durante aí inflamações crônicas. E aí acabam participando, né, nas reações imunes. Geralmente, esses plasmócitos, eles conseguem secretar os anticorpos IgE. E aí, o IgE, ele está ali participando sempre de uma reação imune, uma reação alérgica, por exemplo. E aqui a gente tem o formato, né, a ilustração do que seria um plasmócito. Então, realmente parece muito nesse formato, né, tem esse aspecto de oval. E aí, se a gente observar, ele também tem aqui, ó, várias vesículas, né, cheias de quê? De grânulos. Então, esses grânulos, eles vão sendo o quê? Secretados também para fora de dentro dessa célula, no momento em que o organismo acaba a recrutando. E aqui a gente tem a micrografia, né? Vejam que é muito parecido a célula na micrografia com a célula ilustrada. Além disso, né, a gente tem as células adiposas ou adipócitos, que são células do tecido conjuntivo que se tornaram especializadas em armazenar o quê? Armazenar energia. Então, a energia não vai vir só em forma ali de carboidrato, a gente não só vai adquirir a energia em forma de carboidrato, a gente também tem a energia na forma de triglicerídeos. E nós temos também os leucócitos que migram através da parede de capilares, ou seja, de vasos sanguíneos, que vai do sangue para os tecidos conjuntivos no momento em que ou o vaso sanguíneo ele pode romper, ou então no momento de uma defesa, né, imune, uma defesa contra agentes infecciosos, como por exemplo bactérias. Então, esses leucócitos, eles conseguem, né, sair de dentro do vaso sanguíneo para fora dele, que aí quem seriam os leucócitos? Neutrófilos, por exemplo, aquelas células que eu mostrei logo no início, em slides anteriores. E aqui nós temos ainda que o tecido conjuntivo ele possui 3 tipos de fibras: as fibras elásticas, reticulares e colágenas. As fibras colágenas e reticulares, elas são dotadas de colágeno. Então, tem muito colágeno nesses 2 tipos de fibras. Enquanto que as fibras elásticas, elas possuem principalmente elastina. Nós temos aqui uma imagem que representa o que seriam essas fibras, né? Então, aqui a gente tem um feixe de fibras. Cada feixe de fibra ele contará com várias fibras de colágeno e cada fibra de colágeno contará com várias fibrilas de colágeno. Lógico que a gente não consegue visualizar no microscópio de no microscópio óptico, é necessário que a gente visualize na microscopia eletrônica, mas a depender da coloração, a gente consegue sim visualizar o feixe de fibras. E aí, cada feixe, né, de
de fibras, ele vai conter fibra que vai conterá um feixe de fibrila. E aí elas se entrecruzam e são sobrepostas, justamente para dar aí essa sustentação no tecido. Nós temos aqui o exemplo, né, das fibras colágenas, que seriam essas estruturas aqui em preto. Elas são formadas, em geral, por colágeno tipo 1. Elas estão presentes no tecido conjuntivo denso não modelado na pele. E essa imagem aqui, a gente consegue observar que elas não estão retilíneas, né? Elas estão irregulares no tecido. Nós temos ainda as fibras reticulares, que também não são lineares, são essas estruturas aqui mais escuras, que aí, como eu falei, tudo vai depender do corante que vai ser utilizado. O corante para observar esse tipo de fibra é um corante escuro, e aí elas são formadas por colágeno do tipo 3, e no geral elas são encontradas onde? Na glândula adrenal, no fígado e nos rins. Nós temos ainda as fibras elásticas, que são formadas por elastina. Elas também estão presentes na derme da pele. Então, na derme da pele não tem apenas as fibras colágenas, tem também as fibras elásticas. E aí a gente observa aqui que essas fibras elásticas, elas não estão lineares, elas também são irregulares. Mas a gente ainda consegue observá-las melhor do que, por exemplo, as fibras aqui, os feixes de fibras colágenas. E aqui nós temos uma visão geral do que seria, né, esse tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo denso numa mesma amostra. Nós temos aqui um tecido, né, da derme, ou seja, a pele, e aqui a gente tem a epiderme e nós temos aqui a região de derme. Na epiderme a gente tem tecido epitelial, nesse caso aqui, se a gente observar, é um tecido epitelial estratificado, onde tem aqui, ó, várias camadas de célula. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo frouxo e aqui nós temos o tecido conjuntivo denso. E o que é que difere de um para o outro? No caso do tecido conjuntivo frouxo, ele tem a capacidade de preencher espaços. Então, ele pode estar aí entre células musculares, ele pode suportar também aqui, ó, a estrutura das células epiteliais, ele forma também camadas em torno dos vasos sanguíneos. Eles também podem ser encontrados nas papilas da derme, na hipoderme, nas membranas serosas, que, no geral, elas revestem, por exemplo, os pulmões, que aí seriam a pleura, ou então a cavidade peritoneal, que seria justamente essa cavidade que comporta as nossas vísceras. Ou até mesmo o tecido conjuntivo frouxo, ele poderia estar presente nas glândulas. E aí a disposição dele é dessa forma aqui. O tecido conjuntivo denso, ele vai oferecer mais resistência, mais proteção, e ele acaba sendo até mais, digamos assim, mais compacto, porque ele é menos flexível, ele é mais resistente, e ele tem uma alta predominância de fibras colágenas e menos células. Realmente, se a gente for comparar esse tecido aqui frouxo com o tecido denso, a gente encontra bem menos células do que no tecido frouxo. Aqui nós temos também o exemplo do endométrio e do esôfago, que são dois tecidos que contêm tecido conjuntivo, porém, no endométrio é frouxo e no esôfago é denso não modelado. Qual a diferença? No tecido conjuntivo frouxo, as células, elas têm que ser mais flexíveis, porque, no geral, ele estará num tecido sobrepondo ali um tecido muscular, que é um tecido que contrai. E no caso do endométrio, ele está presente onde? Ele está presente dentro, né, do útero. Então, o útero é um órgão que ele tem o quê? A capacidade de aumentar de tamanho. Então, é necessário que tenha uma camada de tecido conjuntivo que realmente seja frouxa. Nós temos também aí a questão do esôfago. Como o esôfago é um tubo, né, um tubo muscular, mas ainda assim ele tem que ser mais compacto, que é por onde passa ali o bolo alimentar. Então, os feixes de fibra a gente consegue observar aqui, né, de fibras colágenas,
E a gente observa a diferença na quantidade de células. Do tecido frouxo, ele tem bem mais células do que no tecido denso, mesmo sendo denso, não modelado. Nós temos aqui o exemplo do tecido conjuntivo denso modelado, que aí seria o tendão. Então, no tendão também existe tecido conjuntivo, e aí o tendão, a tendência é que ele seja o que? Mais rígido. Então, ele vai ter mais fibras e menos células, que é o que a gente consegue observar aqui nessa imagem, que tem pouquíssimas células e mais fibras. E sem contar que a diferença aqui entre uma imagem e outra é apenas o aumento. Aqui é de menor aumento e aqui é de maior aumento, onde a gente consegue observar a estrutura aqui das células que estão presentes nesse tipo de tecido. Além disso, o tecido conjuntivo ele pode ser do tipo elástico, que aí são feixes espessos e paralelos de fibras elásticas, e eles geralmente vão estar presentes tanto na coluna vertebral, né, nos ligamentos, como também no ligamento suspensor do pênis. Além disso, o espaço entre as fibras ele vai ser ocupado também por fibras de colágeno e fibrócitos. A gente tem aí o tecido reticular, que é outro tecido conjuntivo de propriedade especial, onde ele tem várias células de fibroblastos e que, no geral, eles estão dando uma estrutura, um suporte para órgãos linfóides e também para hematopoéticos, ou seja, aqueles órgãos que têm ali as células capazes de defender o nosso organismo, né, na produção das células de defesa do nosso organismo. Nós temos ainda o tecido mucoso, que no geral é um tecido que ele tem esse aspecto aqui, um aspecto como se fosse meio umedecido. Ele está presente no cordão umbilical e ele tem esse aspecto de geleia, né, que é também conhecido como geleia do órgão. E aí, o que acontece? É um tecido que a gente vê pouquíssimas células, justamente por ser aquele tecido que compreende ali aquele tubo, né, que é o cordão umbilical. Além disso, a gente também tem o tecido adiposo, que é outro tecido conjuntivo, né, de propriedades especiais. Ele tem aí muitos triglicerídeos, né, que é parte da energia do nosso corpo. Então, é uma gordura que é uma gordura boa para o nosso organismo, pois ela consegue armazenar energia para o nosso corpo, ela só não pode ser em grandes quantidades. Além disso, o tecido adiposo comum, ele pode ser chamado de amarelo ou unilocular, ou seja, aquele que tem uma gota de lipídio dentro da célula, e aqui cada partezinha dessa aqui, mais escura, que está sendo aqui indicada pela célula, seria o quê? O núcleo de uma célula. E contém apenas já uma gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. Se a gente for comparar o unilocular com o multilocular, a gente vai ver que ele tem uma grande diferença. Primeiro, a gente tem que saber pelo menos de onde que deriva, né? E aí o termo que é colocado é histogênese. Então, de onde veio, né? Qual foi a origem dos adipócitos, tanto unilocular quanto multilocular. O tecido adiposo, ele é proveniente, nesse caso, né? As células dos adipócitos, elas são provenientes do lipoblasto. Esse lipoblasto, ele derivou, né? De uma célula tronco mesenquimal multipotente, que aí ela tanto pode se diferenciar em fibroblasto, quanto pode se diferenciar em lipoblasto. Quando em lipoblasto, ela amadurece, e aí ela pode ficar apenas com uma gotícula, né, de gordura, formando um adipócito unilocular, ou ela pode ficar com várias gotículas pequenas e vários glânulos, que aí seria o adipócito multilocular. Olha só a imagem dele. O multilocular aqui na parte, né, inferior, onde a gente observa, né, cada estrutura dessa aqui circundada é uma célula, e cada pontinho no centro é, no caso, um núcleo. E vejam como que é a disposição, né, desse tipo de célula, diferentemente dessas outras células aqui, que seriam as uniloculares com apenas uma gotícula de gordura. E aí, eu encerro com vocês essas características gerais do tecido conjuntivo
onde a gente viu o propriamente dito de propriedades especiais. Peço, mais uma vez, que todos vocês façam essas estruturas, desenhem essas estruturas, nomeiem essas estruturas, para que vocês consigam compreender melhor. Essas foram as referências utilizadas para fazer esse material. Espero que todos estejam bem e até breve.